vapor, mas está chegando o tempo da chuva. Olha só, região desértica, não tem água, e Deus fala que a palavra dele é como a água. Então o jardim do Éden era o perfeito, era o regado pelas águas de Deus. Se nós formos lá no Apocalipse, nós vamos ver que há um rio que sai do trono de Deus. Aleluia! Este rio sai do trono de Deus. Existe um particular de Deus com a água, com a palavra dele, porque ele quer nos regar, irmão. Mas toda a história da nação de Israel foi na região desértica. E aí eu perguntei: Senhor, mas que contraste! Região desértica, irmão, significa camelar para ir atrás da água. Região desértica significa, irmão, ir atrás de onde existe água para sobreviver. Sabe, irmãos, no Salmo 42, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrijam aí, porque está fácil de ver, mas diz assim, ó: como a corça anseia pelas águas, ou como um outro animal aí, o cervo, assim minha alma deseja por ti, Senhor. Nós temos que ter essa sede de buscar a Deus, porque esse animal, irmãos, existem dois motivos para ele ir atrás de Deus, para ele ir atrás da água. Uma é a sede, é lógico. Esse animal, ele vai atrás da água avidamente, porque ele mora em regiões montanhosas e só existe água nos lugares aonde ficou empoçado, que nós chamamos de cisterna. E ele cheira as águas à distância, e ele começa a se dirigir para ir atrás dessas águas, como se fosse a última forma dele ter a vida dele mantida. Então ele cheira as águas à distância e começa a ir atrás, e ele começa a soltar bramidos, porque ele deseja ardentemente chegar aonde existem essas águas. E o salmista diz assim, ó: como este animal está, Pai, ardentemente buscando a fonte de água, onde existe água, eu te desejo, papai. Esta é uma das razões porque esse animal está bramindo assim. A outra, esse animal, irmão, a partir de alguns dias que ele tinha contato com a água, esse animal, ele tem o hábito de se banhar nas fontes aonde ele encontra. Então ele bebe água e ele se banha. O motivo pela qual ele se banha, irmão, é porque depois de alguns dias ele começa a exalar um cheiro, um odor, por causa das suas glândulas. Ele começa a soltar um cheiro característico, típico, que diz aonde ele está, e aí os seus predadores começam a procurá-lo também de uma forma ávida, porque sabe que vai encontrar por causa do cheiro. E ele diz na mente dele: eu preciso encontrar água, primeiro, para me banhar, porque eu preciso tirar o cheiro do meu corpo para que o meu predador não me alcance. Segundo, para matar a minha sede. E o salmista está querendo dizer assim: a tua palavra e a tua presença, papai, me traz vida, me traz um alento para continuar vivendo. A tua palavra me traz as promessas que o Senhor tem dito lá atrás para mim. E a tua palavra me limpa do pecado. A tua palavra tira de mim o cheiro do pecado. A tua palavra me faz ficar perto de ti, Pai. Então esta palavra, irmão, ela te traz vida e ela te limpa do pecado, porque aqui você vai lembrar que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para te salvar.
Deus vazia. Antes, ela vai cumprir com o propósito pela qual ela foi lançada, e ela prosperará, amada. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te dizer mais um detalhe sobre a água. Depois o pastor, depois eu vou vir aqui para falar sobre cisterna, poço e fonte. Eu queria falar sobre isso, mas Deus não me deixou. Mas eu quero te dizer algo. Nós, como homens, quando fazemos os nossos projetos, e como engenheiro eu estou dizendo isso, nós temos que saber qual que é a força da água, porque nós não conseguimos manter a água presa. A água, nós temos que trabalhar com a força dela. Se nós tentarmos represar a água além dos limites que ela coloca, nós vamos ter muitos problemas. Então a água, ela sempre vai percorrer para as partes mais baixas, para chegar nas águas subterrâneas, que são as águas do lençol freático, ou nas partes baixas, que são os rios, para depois desembocar no oceano. A palavra de Deus, irmão, quando ela é lançada, não adianta o inimigo interpor e colocar obstáculo e colocar barreiras, porque ela vai percorrer o caminho natural que Deus estabeleceu. Não há o que impeça a palavra de Deus de cumprir com o propósito dela. Se Deus te falou que você vai ser um grande pregador, aleluia, pode preparar o terno e a gravata assim, porque Deus vai ensinar você a falar. Deus vai te levar para muitos lugares, porque a palavra dele se cumpre. Se você tem uma promessa de Deus que ele vai te curar, pode ser hoje, porque a palavra de Deus não falha, amado. A palavra de Deus não falha. O que nós precisamos? Nós precisamos ter contato com a palavra e saber o que Deus diz de mim, para mim e sobre mim. Eu preciso entender o que Deus fez, porque Ele me chamou, porque que Ele me deu vida, porque que Ele me livrou da morte, porque que Ele me trouxe até aqui. Eu preciso saber o que Deus vai fazer com a minha vida, porque a partir do momento que eu sei o que Deus vai fazer, nada me segura, nada me impede. Eu posso estar aqui em São Paulo, posso estar em Dourados, posso estar no Chile, posso estar no meio dos índios, mas eu sei que a palavra de Deus, ela se cumpre, e ela não vai me desamparar, porque saiu da boca do próprio Deus. Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus. Região desértica, amado, significa a minha e a tua vida. Eu não vou entrar em detalhes, mas depois eu conto isso sobre detalhes. Mas uma das maneiras que os homens no deserto corriam atrás das águas era através das cisternas. As cisternas são buracos que formam como se panelas naturais. Elas poderiam ser naturais ou feitas mesmo pelos homens. E os pastores das ovelhas, quando eles achavam um pasto verdejante, é porque tinha um pouco de água, mas a água acabava logo em seguida, e aí ele deixava o seu ajudante e ele percorria as regiões desérticas para saber aonde tinha uma cisterna para retirar água, ou então para levar as suas ovelhas para lá. Então isso significa, irmão, que nós temos que sair do nosso comodismo, do nosso dia a dia lá na nossa casa, e nós temos que ir atrás da palavra de Deus. Como queremos ser abençoados, irmãos? Desta maneira assim. E às vezes a gente fala assim: poxa, Deus podia me abençoar, né? Não é, irmão? O controle remoto da televisão, na verdade, é o controle remoto de nós. Ficamos assim, ó, e não tiramos tempo com a palavra. Eu fico imaginando Deus
querendo falar conosco através da palavra. E às vezes a gente está assim, né? Eu queria tanto que um profeta falasse comigo. Sai do teu lugar. E eu não estou aqui, irmão, com a função de exortar, não. Eu estou compartilhando aquilo que o Senhor me falou ao meu coração, porque eu sei que essa igreja é bem ensinada, porque eu conheço meu Pai. Eu conheço. Mas quantas vezes estamos presos ali, irmão, e Deus está assim, ó, queria eu, Deus falando, irmão, com todo respeito, eu digo isso com todo tremor e temor, irmão, querendo conversar conosco através da palavra dele, para fazer conhecidas as grandes coisas que ele quer fazer na tua vida. E nós estamos presos. Uma outra forma, irmão, de encontrar água no deserto é o famoso poço. Poço significa, irmão, cavar até as profundidades aonde está o lençol freático. O lençol freático é formado por água. Água é a palavra de Deus. Então furar poço, irmão, significa você ir atrás daquilo que está escondido e oculto aos outros homens, mas você quer pagar o preço e você fura um poço numa região desértica e vai atrás do que está oculto. Mas o Senhor revelou a você, pequenino diante dos homens, escondeu aos sábios e entendidos deste mundo, mas revelou aos pequeninos que ele escolheu. E você vai cavando poço, cavando poço, cavando poço, até encontrar água. Aleluia. Irmão, sabe quem é o grande furador de poço de uma igreja? O pastor da igreja. O pastor de igreja paga um preço por você, irmão, que você nem imagina. O pastor da igreja chora por você diante de Deus. O pastor da igreja, irmão, chora diante de Deus pelas suas enfermidades. O pastor da igreja, irmão, chora diante de Deus porque você ficou desempregado. O pastor da igreja, irmão, está ali lutando para receber uma palavra de Deus para trazer aqui na igreja, aos domingos ou em outros cultos, que ele buscou lá no lençol freático de Deus. Não adianta, irmão, você vir na minha vida, por exemplo, eu que estou aqui pregando, né? Eu vou dizer isso, irmão, porque é um fato. Eu sou pastor de igreja, irmão. Já pastorei igreja durante 4 anos. E eu sei que não é uma experiência até curta, perto de tanta experiência como o pastor Cláudio. Mas ele vai me confirmar isso. Às vezes, irmão, vem um pastor aqui e solta uma palavra de Deus, e no coração dos crentes fica assim: isso que é pastor, hein? Olha, você viu que palavra, hein? Olha, homem de Deus, hein? Aí vai conversar com o pastor no final do culto ou durante a semana, né? Liga para ele: ô pastor, tudo bem? Eu estava lá, o senhor deu uma palavra que, olha, glória a Deus. Pastor, sabe, eu queria uma direção tua. Não adianta, irmão. O furador de poço dessa igreja é ali, ó. O outro, sabe o que é, irmão? Cisterna. Ele corre de um lugar para o outro para buscar a provisão de Deus daquele dia. Eu hoje estou trazendo a provisão de Deus para hoje. Não adianta você ali no portão dizer assim: pastor Marcos, olha, glória a Deus pela tua vida. Pastor, eu precisava fazer alguma coisa. Sabe o que você vai escutar de mim, irmão? Amém, amado. Procura o pastor Cláudio que ele vai te orientar muito bem.